Bom dia, irmãos e irmãs. Como vocês estão? Passaram bem a semana? Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 19 de abril de 2020 e essa é a quarta videoaula da classe Maranata. Hoje nós traremos o estudo da lição 21 com o tema O que é Quaresma? Antes de iniciarmos o nosso estudo, nos coloquemos diante de Deus em atitude de oração. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por todas as bênçãos recebidas, principalmente nesta época em que nossas vidas saíram do cotidiano para um novo ajuste, familiar e social. O Senhor tem nos protegido, resguardado e abençoado. Que os nossos corações possam estar abertos e confiantes na direção que o Senhor quer nos dar, seja a sós ou com nossa família, mas unidos na fé que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Abençoe o dirigente desta aula que vamos ter e todos os nossos queridos irmãos. Amém. Amém. A lição de hoje encontra-se na página 85 da revista Em Marcha e o objetivo da nossa aula será entendermos a importância da Quaresma para a nossa fé, retomando os elementos da Bíblia relativos a esse período do calendário cristão, de acordo com a tradição da Igreja. Nós iremos estudar as bases bíblicas e teológicas dos temas e símbolos quaresmais. Como ponto de partida, iniciaremos pelo texto da tentação de Jesus no deserto. Esse texto será, portanto, a leitura bíblica base de hoje. E se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versículos 1 ao 13. Hoje nós faremos o mesmo exercício da aula do domingo passado. Você irá pausar o vídeo, irá parar o vídeo por um momento, pegar a sua Bíblia, aí na sua casa, onde você estiver, irá fazer a leitura desse texto. Assim que você finalizar a leitura, você retoma o vídeo e então nós iremos continuar a aula. Irmãos, vocês irão observar que na aula de hoje nós teremos muitas leituras bíblicas. Essas leituras serão colocadas aqui para vocês na versão Nova Almeida atualizada. Mas não se preocupe, se você está lendo a Bíblia em outra versão, e se também puder fazer isso, pause o vídeo conforme nós formos fazendo as leituras mais à frente e compare a versão da Bíblia que você tem com a versão da Nova Almeida atualizada. Inclusive, para efeito de estudo, isso é muito útil. Muitas vezes nós descobrimos palavras que não conhecíamos quando observamos traduções diferentes. Tudo bem? A palavra quaresma vem do latim quadragésima dies e significa o 40º dia, ou ainda 40 dias. Esse termo faz referência aos 40 dias que antecedem a Páscoa, sem contar os domingos por serem o dia da ressurreição de Jesus. É o tempo que vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. Apenas para que nós tenhamos noção, nesse ano de 2020, esse período da Quaresma, que já se encerrou, se deu entre os dias 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, até o dia 9 de abril, quinta-feira santa. O período de 40 dias é muito comum em toda a Bíblia. Vocês verão que ele sempre marca um tempo de preparo. Nós vemos este momento nos 40 dias que Moisés permaneceu no Sinai por ocasião do recebimento das tábuas da lei, no momento em que o profeta Elias caminhou por 40 dias rumo a Horebe, na medida em que os israelitas, na saída do Egito rumo à terra prometida, Canaã, peregrinaram durante 40 anos no deserto, e no Novo Testamento vemos que após o batismo, Jesus Cristo se encaminha para o deserto e lá fica por 40 dias em jejum e oração, preparando-se para o seu ministério, sendo tentado
e desafiado pelo diabo. É importante nós entendermos que, mais do que geografia, o deserto acaba por adquirir um sentido teológico de provação e tentação. Os evangelistas Mateus, Lucas e Marcos narram esse episódio da tentação de Jesus no deserto. Marcos acaba por trazer esse relato de maneira mais resumida, certo? Para efeito de comparação com os outros dois evangelistas. Mas nesse episódio em questão são narradas algumas tentações: saciar a própria necessidade, exercer autoridade e glória sobre os reinos desse mundo, ser socorrido pelos anjos e ser reconhecido pelos seres humanos. Em cada uma dessas situações, Jesus é colocado diante de grandes dilemas humanos: a conquista de poder, riquezas e glória. Em cada uma das tentações, especialmente na última, em que o diabo cita o Salmo 91, Jesus se fundamenta na palavra de Deus para dar uma resposta e tomar uma atitude em relação àquilo que o diabo estava colocando a ele. Veja, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Vejam essa parte que está destacada em amarelo, como uma das respostas que Jesus dá. O ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Se vocês puderem, acompanhem esses dois textos que eu vou mostrar agora com a Bíblia ao lado aberta no nosso texto bíblico base, de Lucas 4, dos versos 1 ao 13. Vejam o segundo trecho do texto bíblico. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Aqui a referência que é feita por Jesus também está destacado em amarelo. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele. Observem, irmãos, que essas referências feitas por Jesus foram retiradas da memória do Êxodo. Após este período de reflexão, contrição e dificuldades, Jesus vence todas as tentações que foram apresentadas pelo diabo e toma caminho rumo ao ministério público, como está descrito a nós nos evangelhos. Daí então a importância que esse texto bíblico de Lucas, o nosso texto bíblico base de hoje, tem na medida em que ele acaba orientando a igreja no período da Quaresma. Período esse, que nós veremos um pouco mais adiante, que é também um período de reflexão, um período de contrição e arrependimento, como nós veremos agora nos principais temas da Quaresma. São 5 os principais temas da Quaresma que nós estudaremos na aula de hoje. Vejamos: arrependimento, deserto, oração, jejum e obras de misericórdia. Então, a ideia é que nós vejamos esses temas um a um, bem como a fundamentação bíblica que está relacionada a cada um deles. A começar, então, pelo arrependimento. Jesus dá início ao seu ministério falando sobre o arrependimento, conforme nós lemos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus chegou com a vinda de Jesus. Observem que o verbo está enfatiza uma ação
concluída. Jesus veio à Terra a fim de cumprir todas as promessas de Deus relacionadas à salvação do mundo, e durante o seu ministério, Cristo convidava as pessoas a desfrutar do governo bondoso de Deus, vivendo sob sua graça e justiça mediante o verdadeiro arrependimento. O arrependimento é urgente porque o tempo se cumpriu. É a atitude adequada para o reino de Deus que está próximo. E vejam, a principal característica do arrependimento é justamente a mudança de mente, de atitude, de direção. O arrependimento, portanto, não é algo que fica apenas no plano teórico. Como tudo aquilo que Jesus deixou a nós colocamos o arrependimento em prática, mudando as nossas atitudes, mudando as nossas ações. E a Quaresma, portanto, apresenta-se como um convite ao arrependimento. Um convite para que nós avaliemos a nossa vida diante do desafio de seguirmos a Jesus. O deserto, como nós já dissemos anteriormente, aparece como uma figura de provação. E nesse sentido, nós vemos muitas personagens bíblicas que caminharam pelo deserto. Vejam em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Este texto bíblico se trata de Deus falando com Moisés e refere-se também ao povo de Israel. Este os guiou no deserto se refere ao povo de Israel. Por vezes, nós nos encontramos no deserto ou até mesmo encontramos outras pessoas que estão no deserto. Ou seja, muitas vezes nós nos encontramos em provação ou vemos pessoas que estão passando por provações também. Mas vejam, e nesse sentido nós temos a Bíblia como a nossa base, é no deserto que se manifesta a providência e o cuidado de Deus. É um tempo pedagógico que Deus utiliza, ou seja, é um tempo em que Deus ensina o ser humano para que ele conheça o seu próprio coração e faça a opção pelo caminho do Senhor. O próximo tema é a oração. Quaresma é tempo de oração. E a oração foi um dos temas de uma das principais exortações de Jesus no episódio do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, dos versículos 5 a 8. Vejamos. E, quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. E, orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. A oração era muito presente na prática ministerial de Jesus, no ministério de Jesus. Jesus foi uma pessoa de oração. Por isso, é importante nós termos a ciência desse ato em nossa vida. Que nós não pensemos na oração como uma prática que deve ser realizada apenas no período da Quaresma. É importante que nós
tenhamos ciência, tenhamos entendimento da importância desse ato na nossa vida. E dessa forma a oração pode e deve ser uma prática em todo o tempo litúrgico, durante todo o ano. À semelhança de Moisés e Jesus, que jejuaram no deserto, a Quaresma é um tempo oportuno para o jejum, como uma expressão da piedade, como uma expressão da dedicação a Deus. Ainda dentro do contexto do Sermão do Monte, Jesus nos diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Notem essa recomendação de Jesus dentro do seguinte contexto: nós não jejuamos, primeiramente, nós não jejuamos, nem no período da Quaresma, em qualquer outro período, para parecer aos outros que nós estamos em atitude de jejum. Ou seja, nós não jejuamos para nos exibir aos outros. Nós jejuamos em secreto. E um segundo ponto importante que vale a pena nós conversarmos a respeito também. O jejum não ocorre sem motivação. Juntamente ao jejum, nós acompanhamos uma disciplina de crescimento pessoal e espiritual. Nós jejuamos porque aguardamos o retorno de Jesus enquanto agimos na construção do reino de Deus. O quinto tema quaresmal são as obras de misericórdia. Como resultado do jejum, nós temos o serviço, as obras de misericórdia e justiça ao próximo. Vejamos no texto bíblico de Tiago o que nos é dito. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Notem que as obras de misericórdia são uma expressão de amor ao próximo. Primeiro João 3, 17 e 18 nos diz: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. As obras de misericórdia evidenciam também o cumprimento da lei de Deus e a solidariedade para com o próximo. Essas obras de misericórdia podem se evidenciar em atitudes simples em relação ao próximo. Na antiguidade, por exemplo, era muito comum que as pessoas cristãs doassem às pessoas necessitadas as refeições que elas deixavam de fazer por estar em jejum. Bem, até aqui nós vimos os principais temas da Quaresma. Alguns desses temas são abstratos, Nós muitas vezes não conseguimos vê-los.
Mas os símbolos da Quaresma são mais palpáveis e esses símbolos trazem a nós também uma essência muito grande do que é esse período no calendário litúrgico. Os principais símbolos da Quaresma são as cinzas, os cravos e a coroa de espinhos e a cor litúrgica. Vejamos então, em primeiro lugar, as cinzas. Resgatando o texto bíblico de Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ainda no mesmo livro, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, no período quaresmal, as cinzas, ou pó, nós também podemos enxergá-las assim, representam a finitude do ser humano. A finitude no sentido de que nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Além desse sentido, as cinzas trazem também o sentido de luto e arrependimento. Vejam, este texto é a última resposta de Jó a Deus. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A cinza era também um elemento utilizado no Antigo Testamento que simbolizava tristeza, arrependimento, humilhação. Em alguns textos bíblicos, se vocês resgatarem, nós observamos que o povo se revestia de pano de saco e cinza. Nesses momentos, o pano de saco era um tecido grosseiro, que cortado constituía uma roupa. E havia também o simbolismo das cinzas. Nestes períodos de contrição, de arrependimento. Os cravos e a coroa de espinhos são também símbolos da Quaresma. Um pouco antes do momento da crucificação, nós lemos no Evangelho de Marcos: vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. Aqui, com especial atenção ao momento da crucificação de Jesus, cravos e a coroa de espinhos trazem a representação dos sofrimentos que Jesus passou na cruz. O último símbolo da Quaresma é a cor litúrgica. A cor em questão é o roxo. É a cor que nós utilizamos para ornamentar a nossa igreja. E há um significado e uma relação dessa cor com o sentido da Quaresma, que é o sentido de preparação, o sentido de expectativa e espera. Esses são os sentimentos próprios do tempo da Quaresma que estão relacionados com a cor roxa. Irmãos e irmãs, a Quaresma é o tempo em que nós enxergamos no horizonte a cruz de Jesus. É o tempo propício e também o tempo separado no calendário litúrgico para que nós possamos não apenas refletir sobre os temas e símbolos que nós comentamos, mas que nós possamos também colocar em prática esses ensinamentos. Mas não significa, porém, que esses temas, ou ainda que esses ensinamentos se restringam apenas à Quaresma. Especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo, que por forças
de motivos maiores, né? Nós estamos tendo essa lição justamente fora do período da Quaresma. Mas esse é um momento em que nós podemos nos colocar à disposição de Deus, é um momento em que nós podemos refletir e rememorar com alegria e esperança a paixão e ressurreição de Jesus a cada dia da nossa vida. Irmãos, para encerrarmos o estudo de hoje, oremos. Bondoso Deus e querido Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, por este momento em que mesmo nos nossos lares nós podemos estudar sobre a Tua Palavra, podemos refletir sobre os Teus ensinamentos e também sobre os ensinamentos deixados por Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a não apenas estudar a teoria desses ensinamentos, mas que nós possamos também colocá-los em prática diariamente em nossa vida. Nós oramos agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém. Com o auxílio do Ministério da Música e Projeção, cantemos com alegria o hino 312, Vencendo vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega a vós o Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz em perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. A entrada de Jesus em Jerusalém marca a última semana do ministério público de Cristo. Com este acontecimento, tem início uma série de eventos que culminam com sua crucificação e morte. Para os cristãos e cristãs, este período é chamado de Semana Santa.
Na lição 22, no próximo domingo, nós iremos refletir sobre o significado do domingo chamado Domingo de Ramos, bem como entender os elementos bíblicos relacionados a esse tema. Aqui estão as referências da aula de hoje, para que vocês possam consultar o material, se vocês se interessarem em aprofundar algum tema. Irmãos e irmãs, eu agradeço a atenção de vocês. Relembro aqui que se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário sobre a aula, eu estou à disposição, seja por e-mail, seja por WhatsApp, por telefone. Desejo um bom domingo para vocês, uma boa semana e nós nos vemos na videoaula do domingo que vem. Abraços a todos.